Olá, bem-vindo ao canal Excel Além dos Números. Eu sou a Andréa Santos, da Prof. Drasta. Nós estamos aqui calculando, trabalhando um relatório de indicador de notas de alunos. Se você ainda não viu como é que nós fizemos o somar produto, que é uma função muito importante, veja a aula anterior, está lá explicado, assim como a função C está lá explicada e como nós fizemos essa formatação condicional para ficar azul, aprovado, e vermelho com amarelo, o reprovado, ok? Então, vamos seguir no nosso relatório. O nosso relatório, ele pergunta a primeira coisa, para ter os indicadores, quantos alunos eu tenho? Ora, existe uma função no Excel que conta tudo que for preenchido. É a função contar.val. E eu vou dizer, conte todos os nomes dos meus alunos. E ele me retorna 16. Vejam que aqui está o que eu tenho lá, ó. A função é contar.val do B5 até o B20. Agora, eu quero saber qual é a nota média que eu tive em cada uma das avaliações. A função, não esqueçam, no Excel, se eu colocar assim, eu estou trazendo a mediana, que é o centro da minha média, do meu conjunto. O que eu quero mesmo é a média, e a média tem um acentinho. Agora, vou dizer que eu quero a média deste intervalo, porque eu quero só a média da avaliação A1. Agora que eu tenho essa média, eu posso copiar para o resto e descobrir. A média da segunda avaliação foi 7,25, da terceira avaliação foi 7,13, 7,31. Sabem que eu gosto sempre de clicar aqui no final da barra de fórmulas para conferir se está buscando mesmo dos lugares certos, né? Isso ajuda muito. Uma nova função aqui para o nosso relatório vai ser a função máximo. E vejam, eu vou novamente dizer, eu quero a nota máxima que foi da prova número 1, da avaliação número 1. E também quero a nota mínima, ou seja, a função mínimo da primeira avaliação. E ele diz, o menor foi 5, a maior foi 10. E na média, 8,6. Vamos copiar isso para o resto. Está aqui, o aluno que fez todas as provas, ele tem, né, o que tem menos nota ficou com 5,75. Vamos ver lá em cima se é verdade. É verdade, é o João Araújo que está mesmo reprovado. Ó. E a maior nota que eu tive em todo o somatório das avaliações foi 8,45. Então, nós temos aqui a função máximo, ó, a média, a máximo e a mínimo, tá? Isso está mostrando da coluna D como está. Agora, nós temos uma função que é particularmente muito importante. Eu quero contar quantas notas aqui são maior ou igual a 7. Por que isso? Eu quero saber quantos foram aprovados, né? E aprovado é nota 7. Então, vamos lá. Aí eu tenho outro contar, que se chama contar.c. Esse contar.c, ele faz o seguinte. Qual é meu intervalo? Meu intervalo está aqui, né? Nesse primeiro, eu quero saber quem é maior ou igual a 7. E aqui eu tenho um detalhe. O maior e igual eu tenho que colocar como se fosse um texto. E vou juntar, o e-comercial faz a concatenação com o que está lá no I1. E vejam, é como se eu tivesse colocado um texto, ó. Maior ou igual a 7. Vou deixar o I1 fixo. E ele vai calcular. Ele diz, eu tenho 15 pessoas, 15 alunos com nota maior que 7. Aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 11 e no total das minhas provas eu tenho 11. Logo, eu tenho 11 pessoas aprovadas, né? E se eu quiser saber quanto é esse percentual em relação ao total, eu vou fazer o 15 dividido por quem? Por todos os meus alunos. Aqui, de novo, o que tem de novidade é deixar fixo onde eu tenho todos os meus alunos, né? E ele vai dizer 94%, até chegar no final aqui e me dizer que 69% dos meus alunos foram aprovados. Então, a grande particularidade no contar.c
é que quando eu quiser usar um operador maior, igual ou menor, tem que ser entre aspas, ok? E por que eu não coloquei direto aqui, ó, maior ou igual a 7 e tirei tudo? Porque se por acaso alguém disser, olha, agora a nossa média para aprovação é 8, ele não estaria trabalhando automaticamente para mim, tá? Então, eu não posso nunca colocar números fixos aqui dentro. Dá certo? Dá, mas pode não dar certo a longo prazo. Então, melhor é eu deixar assim. E olha, se eu troquei para 8, ele recalcula. Se eu trocar para 6, aumenta o número de aprovados. Se eu trocar para 9, piora a minha vida. Se eu disser que é 8,5, 8,2, então ele vai ficando totalmente automático. Agora nós vamos testar quem ficou abaixo. Se para fazer o acima era o contar C, aqui também vai ser. Só que nós vamos dizer que vamos contar C, esse intervalo for menor é assim, do que o que está aqui. Ele diz, você só tem um aluno menor. E aqui eu devo ter 5, né? São 16 ao todo. Vamos ver quanto que isso é do peso total. 6%. Olha, por que deu um monte de div zero? Porque por mais que você trabalhe 1000 anos no Excel, você sempre vai acabar esquecendo uma vez que tem que fixar alguém. Vejam, quando eu não fixei, ele ficou dividindo, ó, por aqui, ao invés de dividir lá pelo C22. Ao momento em que eu já deixei ele fixo, eu copio para os lados, e se eu vier aqui, independente da coluna que eu estiver, estou sempre fazendo C22, ok? Agora vamos para uma partezinha mais interessante. Eu quero contar duas coisas. Eu quero contar quem foi aprovado e quem é feminino. Ora, eu tenho aqui a palavra aprovado. E eu tenho aqui o feminino e o masculino, né? Aprovado e reprovado. Então, eu posso contar por ali, ó. Só que agora, como são dois critérios, eu não uso mais o contar C. Eu uso o contar C.S. E vamos ver por quê? Porque aí eu posso ter até 127 critérios diferentes, ó. Se eu vier aqui, ele vai até o 127. Nunca usei tanto, tá, gente? E a lógica é a mesma, ó. Qual o intervalo de critério? Esse intervalo. Vou deixar fixo agora porque eu vou copiar para os outros, tá? Qual o critério? Ora, o critério é o aprovado. E aqui, quem vai ficar fixa? Só a coluna, porque quando eu for para baixo eu quero testar os reprovados. O segundo critério, feminino ou masculino, vou deixar fixo. E qual o critério que eu quero nesse momento? Feminino. E vou fixar a linha, porque quando eu for para o lado quero que fique nessa linha, mas troque a coluna. Com dois critérios, se eu tivesse mais, eu ia colocando, ó, critério, intervalo, né, e critério. Aqui ele me diz que eu tenho 6 meninas aprovadas e 3 meninas reprovadas, que pela soma me dá 9. Vamos ver como nós estamos de meninos. 5 aprovados, 2 reprovados. Quantos são os aprovados no total? 11. Veja que confere com esse, ó, 11. Quantos são os reprovados? Tem que ser 5, confere com esse, ó. E agora, quanto que é a soma de todos os aprovados e reprovados dos dois sexos? 16. Fechou com o total dos meus alunos. Isso é uma coisa importante que a gente sempre deve levar em conta, tá? É fazer os nossos cálculos e ir conferindo por alguma coisa para ver se nós estamos calculando certo. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Nós fizemos aqui um bom resumo, né, sobre os alunos aprovados e reprovados, sobre as notas médias, nota máxima. Dá para tirar muitas conclusões a respeito disso. Por exemplo, conseguimos ver que o nível de prova, a última avaliação foi um pouco menos difícil do que as outras, porque a menor nota foi mais alta do que as outras. Então, a gente consegue identificar alguns pormenores aqui no meio, tá? Espero que tenham gostado. Não esqueçam, se gostaram, deem um like aqui no canal, deixe um comentário nesse vídeo, se inscreve no canal também, porque sempre é bem
interessante ficar sabendo das nossas novidades. Fiquem com Deus. Um grande beijo para cada um de vocês.